Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesta manhã de terça-feira, né? Terça-feira é 11 de março de 2025. Amanhã nublada, né? Às vezes acontece que tem muito sol, mas está nublada. A possibilidade de chuva é de 5%, mas a umidade relativa do ar está em 40%. Por conta daquela chuva que caiu ontem em Ribeirão Preto, na região, ela subiu um pouquinho, tá um pouquinho mais alta. Mas não se engane, ela vai cair, tá? Vai subir a temperatura até os 35 graus hoje. E nós tivemos logo pela manhã 21 graus. Então tem aí uma amplitude térmica de 14 graus. Nós estamos vivendo dias de muito verão, né? Verão, alto verão. No norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? Então, passando aqui para poder falar com você algumas coisas, e é a última palavra dessa série, né? De fé inabalável aí, mesmo em meio de crise, né? Uma fé que pode se tornar referência, sendo inabalável, né? Fé inabalável em tempos de incerteza, permanecendo firme quando o mundo está baqueado, está baleado, está abalado. Então, quando o mundo começa a ficar abalado, nós precisamos ter uma fé inabalável, né? Então, em tempos de crise, nós falamos no primeiro tópico desta série aí, um fundamento que é a fé, o fundamento da fé em tempos turbulentos. A nossa fé em tempos turbulentos precisa estar firmada em Jesus, em Deus, né? E o segundo tópico que nós estamos falando, comunidade de fé em uma era de isolamento, que a igreja precisa ser uma comunidade de fé nesta era de isolamento. E o terceiro tópico foi que a esperança cristã em tempo de ansiedade. Nós precisamos estar lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? O que está falando lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? A epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de vós. Se você converter isso para você, para trazer para a prática, né? E ontem nós falamos a respeito da integridade cristã em uma cultura de relativismo. Tudo é relativo. Tem duas vertentes, duas explicações, mas Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, foi o que nós falamos ontem, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Romanos, no capítulo 12, verso 2. E hoje, como eu havia falado, a missão e serviço em uma era de crise. Em tempo de crise, a missão não mudou. Mas antes de falar a respeito da palavra de hoje, eu quero falar com você 3 avisozinhos. 3 avisos. É rapidinho. Dengue, escorpiões e caminhadas entre 10 e 16 horas ao ar livre, ou exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, são problemas de saúde, tá? Problema de saúde. Escorpiões porque ele te pica e você tem que ir para a UPA. E a dengue porque ela pica você, ou você vai adquirir a dengue, a zika ou a chikungunya, e se a dengue for hemorrágica, muito provavelmente você vai ter que ser internado para um tratamento, correndo o risco de morte, tá? Porque a dengue hemorrágica pode te matar. Então limpa a sua casa, limpa o seu ambiente aí domiciliar, empresarial, aonde você estiver, limpa. Não deixa uma oportunidade para ser um criador do mosquito Aedes aegypti e muito menos dos escorpiões. E não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Pronto, está dado o recado. É isso aí. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa palavra, na última, na quinta da série aí, é isso aqui, ó. Missão e serviço em uma era de crise. Preste atenção que a missão e o serviço, ela passou várias eras, muitas épocas foram de crise, outras não, mas nesse momento
nós estamos vivendo uma época de crise. Crise financeira, crise econômica, crise política, crise com problemas de conflitos. Para não poder falar aquela palavrinha, senão eles vão me bloquear, né? Mas os conflitos estão aí. E a Bíblia já alertava sobre isso daí. Nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. E é bem isso daí que está acontecendo hoje, né? Você vê que a maioria das vezes quando acontece um problema, uma dificuldade, é justamente um problema mais acirrado entre irmãos. Dá uma olhadinha para você ver as crises que estão aí, as crises. Você pode ver que são irmãos. Anteriormente eles estavam juntos. Muitas vezes eles falam até a mesma língua. Esses conflitos, essas crises, como eu vou dizer aqui, para não dizer a palavrinha, esses apelos, né? Estão apelando aí para algumas coisas que não é usual do ser humano, né? Neste exato momento tem problemas acontecendo em todo o globo terrestre. Então, a missão e o serviço em uma era de crise não mudou não. Então, presta atenção o que é que está falando aqui, o versículo que balizou essa palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus estava falando para os discípulos, que era para eles irem fazer discípulos de Jesus, não é de uma placa de igreja, tá? Não é de uma denominação, não é de um pastor, nada disso. É discípulos de Jesus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Só isso. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século não foi consumado ainda. Os séculos ainda não foram consumados, ainda está conosco. Ele ainda está conosco através do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui em 2025 falando para você, ei, cuidado, precisa aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, senão você não vai passar a eternidade ao lado do Senhor, ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Não vai, porque ele disse que ele é o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, tem que ser Jesus. Então, passando para poder falar para você, que na maioria das vezes, quando as pessoas começam a falar a respeito de alguma coisa que está acontecendo, eu fico analisando quem foi que falou, quando falou, aonde falou, para quem falou. Começa a fazer pergunta para o texto. Quando ele falou que era para fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fico vendo assim, o que estava acontecendo naquele momento? Era o começo do Evangelho de Jesus Cristo. Era o começo da evangelização. E eles estavam debaixo de muita perseguição. Havia problemas, sim. Aquele momento era momento de dificuldade. E tinha que ensinar a guardar as coisas que Jesus havia explicado para eles, que hoje nós temos escritos. Então, aquilo que eu tenho ordenado a vocês, vocês ensinem essas pessoas. A grande comissão, ela permanece. Eu gostaria que você entendesse isso. Não é porque é tempo de crise que a grande comissão foi suspensa. Ela continua sendo válida mesmo em tempo de crise. Na verdade, momentos de ruptura social, e frequentemente a gente vê pessoas abrindo o coração para o Evangelho. Quando tem problema, quando tem dificuldade, existe uma oportunidade muito maior para se pregar o Evangelho. Por isso que eu falo que dentro dos hospitais, nos presídios,
em lugares onde as pessoas estão em situação de risco, é muito mais fácil de se pregar o evangelho. As pessoas querem e precisam ouvir, mas elas querem ouvir. Mas se você for num lugar onde está todo mundo abastado, cheio da grana, né? Carro na garagem, uma casa boa, dinheiro o bastante na conta para poder viver bem, ela vai te perguntar, para que mesmo que eu preciso de Jesus? Para quê? Aí vem aquela situação, olha, o que você tem aqui simplesmente é para quê? É só para esse tempo. E quando isso tudo já não tiver efeito, o que você vai fazer? Porque, como diz um amigo meu, o caixão não tem gaveta para levar esse dinheiro, não. E para onde você vai, o dinheiro que você tem aqui não vale lá, não. Não vale. Não pense que o seu dinheiro pode comprar uma entrada para o céu. Não vai poder. Jesus nos garante que a presença constante, enquanto avançamos na missão, que Ele está junto com a gente. Eis que eu estou convosco, olha. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, Ele está nos garantindo, façam a missão, preguem o Evangelho, e eu vou estar com vocês. Não apenas nas crises, não apenas em tempo de bonança, eu estarei convosco todos os dias. Apesar das crises que nós estamos enfrentando, nós vamos usar essas situações para pregar o Evangelho de Jesus Cristo nesse tempo de crise, tempo de oportunidade. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você da missão e serviço em era ou época de crise é que nós precisamos ter compaixão ativa em tempo de sofrimento. A compaixão nossa precisa agora, em tempo de crise. Eu ouvi uma pessoa falar, mas ele não guardou, ele não fez, ele não sei o quê, ele não sei o que lá. Agora não é hora de perguntar isso não, irmão. Não é. Não é hora de ficar querendo saber por que é que está com problemas. Veja o que é que Jesus falou para eles no capítulo 25 de Mateus. 25, 35 e 36. Porque tive fome, eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, eu estava preso e foste ver-me. Mateus capítulo 25, 35 e 36. Deixa eu só falar uma coisa aqui que ontem eu falei e depois eu fui conferir, os versículos estavam certos. Mas existe a possibilidade de vez em quando eu errar, tá? Então, vocês me perdoem aí se estiver alguma coisa errada. Esse aqui eu tenho quase que certeza que está correto. Mateus 25, 35 e 36 diz isso aí, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro, me hospedastes. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Estava enfermo, vocês também me visitaram. Vocês foram me ver na cadeia, foram me ver no hospital ou em casa. Então, Jesus estava se identificando tão profundamente com os sofredores que ele ainda considera, até hoje, esse serviço que é feito para esses que sofrem, como um serviço para ele mesmo. Você viu? Quando ele colocou lá que estava doente e as pessoas foram visitar, que não era ele nunca esteve doente. Ele estava falando, quando vocês visitaram qualquer um desses meus pequeninos que estavam doentes, estavam com fome, que estavam nus, tiveram seu direito de ir e vir cerceado, foram presos, né? Quando aconteceu isso, vocês foram me visitar, vocês me ajudaram, vocês me deram pouso, eu era forasteiro, estava andando, não tinha dinheiro, não tinha lugar para poder morar, para poder ficar, e vocês me acolheram. Então, quando vocês fizeram isso para qualquer um desses pequeninos, fizeram a mim. Ele se identifica tanto com aqueles que estão sofrendo,
que ele classifica que esta obra que nós fazemos para aqueles que estão com problemas em tempos de dificuldades é uma obra feita para ele. Para ele, Jesus Cristo. Então, presta atenção, nós não podemos proclamar um Salvador compassivo enquanto ignoramos o sofrimento que está acontecendo à nossa volta. Não tem jeito. Não dá. Então, presta atenção. Primeiro, precisamos ter compaixão daqueles que estão sofrendo e fazer o nosso melhor em favor deles, porque nós não estamos fazendo para eles, para essas pessoas. Nós estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para Jesus. Tá bom? Nós precisamos, então, a primeira coisa é compaixão ativa em tempos de sofrimento. A segunda é proclamar a mensagem de esperança. Precisa ser proclamada essa mensagem de esperança. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 15. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Em tempos de más notícias, assim, estamos borbulhando, estamos no meio de muitas fake news, mas muitas notícias ruins também. Então, nesse tempo de más notícias, toda hora acontece, constantemente você escuta más notícias. O Evangelho permanece ainda, olha que maravilha, o Evangelho ainda permanece como a melhor notícia a ser anunciada. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não me lembro bem quem que é que falou, tá? Mas ele disse assim, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia tem notícias mais atualizadas do que o jornal que ainda não saiu, vai sair amanhã. Então, em tempos de más notícias, em tempos de constantes anunciação de más notícias, né? O Evangelho permanece ainda como a melhor notícia a ser anunciada. Numa sociedade que busca desesperadamente esperança em políticos, em tecnologia, em entretenimento, em clubes, em até denominações, igrejas, em pastores. A mensagem da graça divina, a reconciliação e vida eterna é, na realidade, classificado como um oásis, como um lugar de descanso, de esperança no meio de um deserto repleto de desesperança. Então, nós precisamos proclamar a mensagem de esperança. A mensagem de esperança é essa: Jesus Cristo. É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você não pode se esquecer disso. Não existe uma outra oportunidade, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, não existe uma outra oportunidade lá na frente, não tem. Depois que você morrer, aquele versículo volta toda hora a borbulhar na sua cabeça. Está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É isso aí. Não vai ter um purgatório e não vai ter uma reencarnação para você melhorar e chegar num ponto que você pode estar ou tentar estar na estatura de varão perfeito. É aqui, nesse momento, você precisa tomar a sua decisão. Num deserto de desesperança, o Evangelho é a solução, é um oásis repleto que borbulha a esperança para todos aqueles que quiserem aceitar esse oásis. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter compaixão ativa, sempre fazendo em tempos de sofrimento por aqueles que estão sofrendo. Proclamar o Evangelho da esperança ou o Evangelho de esperança. E adaptação de métodos sem comprometer a mensagem. Presta bem atenção. Não tinha, há 20, 25 anos atrás, não tinha essa oportunidade de você ouvir esta palavra por uma videoconferência ou por uma live. Não tinha. Nós precisamos adaptar aos métodos, às situações,
as tecnologias e usá-las de tal forma que alcancemos mais pessoas o mais rapidamente possível e o mais facilmente possível. Quando Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, ele fala assim, ó, fiz-me de tudo, para todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Por todos os modos, por todos os jeitos, eu trabalhei e fiz para poder salvar alguns. Eu não consigo salvar todos. Paulo adaptava-se culturalmente, sem comprometer a teologia, sem se comprometer teologicamente. Ele não tinha problemas de se adaptar, não tinha problemas com a adaptação. Da mesma forma, nós devemos utilizar essas novas tecnologias, linguagens, métodos para alcançar uma geração digital só pelo digital. Sem diluir, sem diminuir, sem se afastar da mensagem eterna, do principal, do âmago, do cerne da mensagem que é Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão disso aí. Jesus continua sendo aquele que nós precisamos confiar, precisamos entregar a nossa vida. E aí sim, a grande comissão estará sendo feita na vida de cada um de nós. Por isso que ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a flexibilidade metodológica combinada com a inflexibilidade doutrinária permite-nos ser relevantes sem nos tornarmos irreconhecíveis ou arrogantes. Tá? Você consegue ser flexível. Num outro tempo, e eu não sou tão velho assim, mas alcancei esse tempo, que diziam-se que era pecado ter uma televisão dentro de casa, né? Era pecado ter uma tela passando imagens dentro da igreja. Ou quando que nós pensávamos que um dia teríamos um data show, né, dentro da igreja? Sem possibilidade. Não dá. Hoje nós já temos. Foi a flexibilização, sem tirar o cerne do evangelho que é Jesus Cristo. Não tirou. Continua sendo pregado. Ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas isso vai ser pregado no rádio, na televisão, na internet, por live, por videoconferência? Não sei, mas vai ser pregado. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E uma coisa eu quero dizer, Jesus está voltando. Você precisa se preparar, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Tá bom? Então, você precisa aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Sem Ele, você não vai entrar na eternidade para o céu. Não vai. Tá bom? Então, adaptação de métodos sem comprometer a mensagem. Pode. Tá? Pode fazer. Se amanhã aparecer alguma outra coisa que é melhor do que a internet, vamos usá-las também. Vamos fazer de tal forma que nós podemos hoje ter a internet via cabo. Mas daqui uns dias pode ser que aconteça de ter ela por satélite. E aí nós vamos adaptar. A quarta coisa, e o quarto tópico e o último, é que é a perseverança na obra do Senhor. O que Paulo está dizendo lá também, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Ele diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, presta atenção, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira carta de Paulo ao pessoal de Corinto, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, o que eu quero dizer, o que Paulo está dizendo, que o serviço cristão frequentemente parece ineficaz. Parece que não surte efeito. Parece que de tanto a gente falar,
É mais ou menos parecido, e eu falei agora há pouco isso daí. Parece que de tanto falar, a gente parece que está perdendo o ânimo de avisar. Gente, cuidado com dengue, cuidado com escorpião, cuidado com fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Cuidado. E mesmo assim, existem pessoas que fazem. E eu vejo isso daí, esse alerta que a gente faz aí, como uma pregação do evangelho mesmo. Porque por mais que você faça, por mais que pareça que está chegando a muitas pessoas, e muitas pessoas estão aceitando, e eu fico feliz por isso, mas fica parecendo que é ineficaz. Parece que para os padrões do mundo, qualquer coisinha que vier e blup, a pessoa vai. Mas ela não ouve aquilo que é a realidade, não ouve aquilo que é a verdade. A gente trabalha sem ver os resultados imediatos. A gente investe em pessoas que muitas vezes nos decepcionam, e enfrentamos muitas, não poucas, muitas oposições. Constantemente oposição. Gente querendo te prejudicar. Gente querendo prejudicar. Nesse momento mesmo, tem alguém aí vigiando para poder ver se eu vou falar de alguma igreja. Vai para tal igreja, que tal igreja. Nunca fiz isso, não precisei. São 27 anos falando. Não precisa. Paulo nos assegura que nenhum esforço feito no reino, presta atenção, nenhum esforço feito para o reino ou no reino é desperdiçado. Nenhum. Todo trabalho é eficaz. Não é vão. Às vezes nós plantamos, outras vezes nós regamos, às vezes nós vemos que as coisas parecem que não estão indo tão bem, mas Deus é quem sempre garante a colheita em seu tempo perfeito. É isso. Então fica aqui, uma fé inabalável em tempos de dificuldades, em tempos de problemas, em tempos de necessidade, em tempos de crise, em tempos de conflitos, para não dizer GUERRA, né? Então, fica aqui essa palavra, essas 5 palavras. Agora eu vou mudar a imagem que está no fundo, tá? Não vai ser mais a igreja, mas nós vamos para uma outra série, e que lá na terça-feira, na quarta-feira, a gente começa a nova série. Hoje terça, né? Então, ontem foi a penúltima, hoje a última. Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Ó. Assim como os fiéis do passado enfrentaram suas próprias dificuldades, desafios, conflitos, sem perder a fé, somos chamados, nós todos, eu e você, todos aqueles que estão vivendo esse tempo de 2025, a permanecer firme em nosso tempo. A mensagem de Jesus Cristo transcende, presta atenção que ela ultrapassa todas as eras e oferece respostas a todas as questões mais profundas da humanidade. Não tem nenhum questionamento que o Evangelho de Jesus Cristo não possa responder. Quando nós nos apegamos à verdade imutável de Deus, nós podemos não apenas sobreviver, não é só sobreviver, mas prosperar espiritualmente, sendo testemunhas eficazes do Evangelho de Jesus Cristo nesta geração que está vivendo 2025. Efésios, no capítulo 3, se não me falha a memória, 19 ou 20, aquele que, mediante o poder que opera em nós, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Ele opera em nós com um poder que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos. Pense nisso. Pense Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo.
em tempos de crise, em tempos de problemas, em tempos de necessidades. Fé inabalável somente em Jesus Cristo. Fé inabalável somente através de Jesus Cristo. Tempo de incerteza, tempo de problema, tempo de necessidade, só Jesus pode garantir uma fé inabalável. Quando o mundo está bagunçado, está abalado, está transtornado, só Jesus Cristo pode mudar a sua história e mudar a cada um de vocês. É isso. Tá bom? Então fica aqui essa palavra para hoje. É a última dessa série. E vai ter a igreja aí ao fundo, né? Uma fé inabalável que começou realmente por causa daquela situação de estarmos separados, né? De podermos viver mais tempos de crise, de relacionamentos, porque dizem que ainda está por aí, ou estão por aí, os vírus, as covids da vida, né? Então estão por aí. Cuidado para que isso também não te afaste do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Falado isso, dado este recado, eu quero chamar a sua atenção para que você pegue a sua relação de pessoas. Isso, pessoas com quem você ou por quem você vai orar, né? Isso mesmo. Todos pegaram? Quem está nesse momento, nesse exato momento, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Quem quer? Quem já aceitou? É assim, EA, eu aceitei. E que eu quero. Escreve E que A, eu quero aceitar. EA é aquele que já aceitou. Eu aceitei. E que A é eu quero aceitar. Oh, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Isso. 11 de março de 2025. Terça-feira. Calor, né? Mas vai esquentar mais. Mas também são os últimos dias do verão, né? Já vai começar o outono. E aí no outono tem também dias mais amenos. Amém? Bastante EQA, né? E muitos EA. Muito feliz por isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nessa manhã de terça-feira, dia 11 de março de 2025, por todas essas pessoas que estão nesta live nesse momento e estão passando por um momento de luto, aquelas que têm as suas famílias enlutadas nesse momento, e pessoas que eram muito queridas, pessoas que a sociedade nesse momento vai ficar privada de poder conviver com elas, as famílias, os amigos. Deus, eu creio que o teu Espírito Santo é o melhor remédio nesse momento para todas essas pessoas. Por isso eu te peço que conforte os corações, console os corações. Coloque um acalento que vem diretamente do trono da graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que são pessoas dignas, mas que estão passando por tempo turbulento, de tristeza, de necessidades, de privações. A morte traz alguns dias, meses e para muitos até anos de dificuldades, de problemas, de tristeza, de necessidades. Mas eu oro nesse momento para que todos eles tenham o acalento necessário sobre a vida de cada um deles. Eu sei que a falta vai continuar doendo, vai continuar permeando os dias dessas pessoas, mas que o Senhor possa trazer o refrigério sobre a vida de cada um deles. Eu oro nesse momento
por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, tomaram a melhor decisão das suas vidas e que nesse momento algumas estão voltando para a casa do Pai, voltando para os caminhos do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que guie os passos dessas pessoas. Perdoa os seus pecados e escreva o nome de cada uma delas no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor firme os passos delas na tua palavra e aquilo que estiver dentro do nosso alcance, que nós possamos fazer para cada uma delas. Oramos nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela sua família. Oramos pela Dona Neia e pelo seu Fernando. Oramos pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias. Eu oro também pelo Eduardo de Piracicaba. Oro também pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um membro desta família. Eu oro também pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, nas creches, aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade e não podem estar no banco escolar. Eu oro por todos aqueles que estão vivendo tempos de dificuldades, aqueles que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em casa. Eu oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus e digo para todos vocês, enfermidades, espíritos malignos que causam doença nessas pessoas, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia dessa vida, eu te repreendo. Você não tem nenhum poder sobre a vida dessas pessoas. Elas pertencem a Jesus, elas pertencem ao Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Por isso, eu peço, meu Pai, que o Senhor dê minutos de lucidez para essas pessoas, para que elas possam decidir estar servindo ao Senhor e no caminho do Senhor. Oro pelos empregados, pelos empregadores, pelos desempregados, por todos aqueles que estão nesse momento se requalificando para poder voltar ao mercado de trabalho e aqueles que estão gerando emprego, que possam ter o lucro necessário para pagar salários dignos a todos os seus funcionários. Eu te peço que a tua boa mão continue estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Uma grande terça-feira para todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com boas notícias para essa terça-feira e para toda essa semana. Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe.